Por que temos pintas em nosso corpo? Naruhodo. Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido o podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast É Pau, é Pedra. Ouça o recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast É Pau, é Pedra. Olá, eu sou a Débora do podcast É Pau, é Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patroa, você já pode participar do É Pau, é Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Cracóvia, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo: psicologia, esporte, política, cultura pop. E esses programas são revezados com temas espontâneos que vão sendo sugeridos durante o ano, os temas quentes. No mesmo feed do É Pau e Pedra, também temos vários spin-offs, como o Saque Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, o Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo, tem também sobre RuPaul's Drag Race, que é o RuPaul's Drag, e sobre o universo Harry Potter, que é o É Pau e Pedra Filosofal, e também sobre política, o Feijoada Game Show e o Drops Políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas com formações e experiências tão diversas, tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações. E é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera. Nós somos @epauepedra no Facebook, @o_EPEP no Twitter, e você ouve nosso podcast no soundcloud.com/paupedra e também no Spotify e no Deezer. Altair, temos pergunta de ouvintes hoje. Perguntas com muitas pintinhas. É uma pergunta pintadinha. Pois é, que não é a galinha. Altair, na verdade é uma pergunta que veio de vários lugares, viu, Altair? Por exemplo, a Andresa Teixeira, de 22 anos, que é publicitária de Suzano, São Paulo, mandou o seguinte: oi galerinha, tudo bem? A minha pergunta é: como surgem e o que são as pintas em nossos corpos? Parabéns pelo excelente podcast, um grande abraço. Obrigado. A Thaís Silva mandou o seguinte: olá meninos, estava olhando meu braço e percebi 2 pintinhas que não lembrava que tinha antes. Então me vieram as perguntas: por que temos pintas? E elas aparecem ao longo da vida mesmo, ou eu é que nunca notei essas do braço? E o William Alexander, que tem 26 anos e é programador front-end de Jacareí, São Paulo, mandou o seguinte: recentemente eu vi um post no Facebook falando sobre sinais e pintas perto da boca, que segundo os chineses estariam ligados à sorte e sucesso. Olha só. Bom, claro que isso é uma falácia, mas o que eu gostaria mesmo de saber é o motivo por que tantas pessoas têm, ou parece que tantas pessoas têm, pintas localizadas, como por exemplo próximo à boca, ou no meio da testa, entre as sobrancelhas. Altair, o que a ciência tem a dizer sobre tantas pintas, Altair? Você tem muitas pintas? Eu tenho, viu? Você tem algumas? Você já prestou atenção nelas? É só uma do braço aqui. Só? E você acha que elas sempre... Você nasceu com elas vão aumentando, diminuindo, elas apareceram? Então, eu acho que eu não nasci com elas, não. Elas apareceram depois? Eu percebi elas depois de adulto, mas elas não crescem. Não, nem mudaram de cor? Crescem. Pelo que eu me lembro, não. Não. A dermatologista, uma vez a dermatologista pediu pra prestar atenção se elas cresciam. Aí eu prestei atenção e elas não cresciam. Que bom que elas não cresciam. Eu fico feliz por você. Fiquei mais tranquilo. E você já viu outros animais que têm pintas? Eu já extraí pintas no corpo, tá? Você já tirou pintas suas? Eu cheguei a extrair. Como foi? No consultório mesmo, né?
Ela vai lá, extrai, faz uma cauterização, sei lá, Deu ponto. e manda a pinta para algum tipo de biópsia. Sei Isso, lá. mas você já chegou a tirar. Já cheguei a tirar. E então, as pintas, assim, elas têm um nome técnico que é nevo. Nevo? N-E-V-O. Nevo. só. Tá? Parece nome de videogame. Pois é, alguma coisa do tipo, né? Mas o nevo é um termo médico que descreve uma lesão na pele, popularmente conhecida como mancha, pinta ou sinal. Então é um nome genérico, nevo, Certo. tá? E você tem vários tipos de nevo, né? Alguns deles são as pintas mesmo, né? Certo. Você tem nevos ou pintas, que são uma subclassificação, que nascem com você, são de nascença. Outros vão aparecendo ao longo da vida, tipo, eles aparecem um dia e se desenvolvem. Outros se modificam rapidamente. Esses que se modificam rapidamente são mais perigosos, Certo. tá? Quer dizer, se você tem uma pinta e passa a prestar atenção nela e vê que ela está mudando, Muito rápido. o que é rápido, Altair? No espaço de 6 meses, por exemplo, ela muda muito. Tá. Aí já é algum sinal para você procurar um médico rápido. Entendi. Tá? Mas as pintas, elas mudam, só que em espaço de anos. Certo. Tá? Inclusive tem as fases de mudança do nevo tal. E é importante também discriminar pintas ou nevos de verrugas. São diferentes. Certo. Verrugas é aquelas que têm mais voluminho, é isso? As pintas, ao longo do desenvolvimento, elas criam um volume. Elas criam um salto. Certo. Assim, as pintas mais A antigas. que eu extraí, ela tinha um volume. Ela tinha um volume maior. Então, isso é uma fase. Tem 3 fases de desenvolvimento das pintas. Certo. As verrugas não, elas são, em geral, elas são menos redondinhas, elas são mais larguinhas, assim. Sim, também já extraí uma verruga. E são prolongamentos, elas são prolongadas, assim. Elas não formam um bumpzinho na pele, ela não forma isso. Ela forma tipo uma cobrinha, é mais compridinha. Certo. Né, as verruguinhas. Só dando os nomes, né? As pintas também são chamadas de nevos melanocíticos. Certo. Que vem do melanócito, né? Que é o tipo de célula que gera a pinta. Né? Um acúmulo de melanócitos. Certo. Você tem o nevo melanócito congênito, que são as pintinhas que você nasce, eventualmente. Elas podem ser grandes ou pequenas, depende das pessoas. O nevo melanocítico adquirido, que são aquelas que crescem ao longo da sua vida. Né? E o nevo displásico. Os displásicos são os perigosos, que elas são nevos. Ou elas aparecem do nada e crescem muito rápido, ou elas já são nevos que você já tinha, que são congênitos, e se modificam. Certo. Tá? O problema são os displásicos. Os outros, tudo bem. Esses displásicos, eles já são uma espécie de tumor? São. Basicamente, assim, as pintas ou os nevos são células, basicamente melanócitos, que crescem, mas é um crescimento benigno, tá? Elas crescem, ganham cor, porque os melanócitos têm cores, né? Tem pigmentos dentro deles, e delimitam o tamanho da pinta, Certo. né? Por exemplo, quando você é criança, em geral você tem manchinhas ou pintinhas com uma cor marrom ou esbranquiçada mais clara. Conforme você vai ficando mais velho, as pintinhas vão ficando mais escuras. Em algumas pintas, além delas ficarem mais escurecidas, elas ganham uma lombadinha. Porque é quando a concentração dos melanócitos na camada externa da pele aumenta, mas também na camada mais interna. Então, os melanócitos começam a crescer para dentro, para a segunda camada interna da pele, e aí formam um saltinho. Certo. Tá? Então, o crescimento de uma pinta tem 3 fases. A primeira fase é quando os melanócitos estão se juntando. Então, em geral, você é criança, a pintinha ela pode ter uma cor, mas ela é pequenininha e ela não é tão escura. Tá. Né? Às vezes algumas são escuras, mas é bem pouco concentrado. Aí passam alguns anos, a segunda fase, ou a pintinha cresce um pouco de tamanho, ou ela se torna mais escura. E a terceira fase é quando ela atinge a primeira e a segunda camada da pele, da derme, e aí forma tipo uma bolinha. Tá? As pintas ou os nevos que são redondinhos, ou seja, que eles crescem, ficam uma bolinha bem bonitinha, um montinho, não são verrugas. Tá. Tá? São São pintas que cresceram. Certo. Tá? Tem essas 3 fases de crescimento. Então você pega pessoas mais idosas que têm pintinhas, as pintinhas às vezes estão mais pronunciadas. Isso é um crescimento do nevo pela idade. Tá. Normal. Tá? Levou, Algumas pessoas têm um pelo no meio da Também da acontece. pinta, assim. Também acontece. Isso não significa nada. Geralmente não. Porque o pelo, por exemplo, o que dá cor pro pelo, né? Aliás, recomendo que vocês ouçam um episódio sobre por que temos cabelos brancos. Que aí eu falo dos tipos de melanócito. Sim. Né? Você tem melanócitos presentes na raiz do cabelo, do pelo, né? Às vezes, por uma questão genética, idiosincrática, você tem melanócitos também, não só
no folículo do pelo, mas também na camada externa da pele. Certo. Por isso que a pintinha cresce em torno do pelo. Né? Por uma questão das células ali. Né? O crescimento das pintas é normal quando ela acontece ao longo do seu desenvolvimento. Às vezes, principalmente no final da adolescência e na idade adulta, podem aparecer pintas novas. Tá? As principais causas de aparecimento de pintas, a principal causa é o sol. Tá. Então, quando você toma sol sem proteção, pode estimular a produção dos melanócitos por uma diferenciação da camada da pele, né? Porque a pele sofre uma lesão pelo sol, aí isso você fica bronzeado, aí você perde a pele, troca por outra, descasca. Isso gera lesões, não são lesões por abrasão, tipo raspar, bater, mas são lesões por queimaduras, entre aspas, não é muito grave, mas são queimaduras. A pele é trocada e eventualmente isso, como a pele produz células o tempo inteiro, eventualmente pode aumentar a produção dos melanócitos, porque eles estão ali junto. Certo. E aí gera uma pinta nova, tá? Geralmente as pintas têm cor marrom, preta, meio que rosa, vermelha, e algumas pintas são brancas. Eu tenho uma pinta vermelha aqui. No braço, né? Então, no braço. O que ela pode significar? As pintas vermelhas que aparecem no braço, na perna, em áreas que são expostas ao sol, geralmente, principalmente depois dos 25, 30 anos, né, são chamadas de pintas senis. As pintas senis. Isso, você está ficando velho. Tá me chamando de velho. Basicamente, o seu corpo está dizendo que você está ficando velho ou não passa a proteção suficiente. Certo. Tá? As pintas senis, elas, em geral, são avermelhadinhas. Eventualmente, com a idade, elas podem ficar mais amarronzadas. Tá. Né? Mas são pintas que surgem por exposição ao sol por muito tempo e pela idade. Tá. Né? Então, você pega uma pessoa idosa, ela tem muitas pintinhas avermelhadas, rosinhas. São as pintas senis. Tá. Né? A rigor, essas pintas não tem nenhum problema, mas em alguns casos, dependendo do grau de exposição ao sol, elas podem gerar um melanoma, que é o caso do câncer de pele. Certo. Né? Então, como que você sabe quando uma pinta é ok? É importante você verificar suas pintas, é legal. Principalmente pessoas mais brancas, né? Porque as pessoas mais brancas se expõem mais ao sol, têm menos melanócitos, e aí pode acontecer daqueles poucos melanócitos se reproduzirem de forma desordenada. Geralmente tem um método para você identificar quando uma pinta vai virar um melanoma, que na dermatologia é chamado de método ABCDE. Tá? O acrônimo é assim. Então, nas pintas você tem que prestar atenção no assimetria, né? Se ela é assimétrica. Geralmente as pintas são redondinhas ou tem uma borda muito bem delimitada. Certo. Se você olhar de pertinho, a bordinha dela é bem feitinha. Quando ela fica assimétrica, que é, por exemplo, ela deixa de ser um círculozinho ou uma coisa oval e começa a virar tipo uma ameba. Uma amebinha, isso, que se espalha e tal. Esse é um indício de problema inicial, assimetria. Ou, por exemplo, às vezes a assimetria não é da forma, mas é da cor. Tá. Você tem uma pinta, aí metade é mais escura e a outra metade é mais clara. A assimetria pode ser da cor também. Também chama atenção. Também chama atenção para você ver. Outra é a borda, né? Se a borda é regular ou irregular. A cor, né? Então B borda, C cor. Se a cor muda, então ela sempre foi amarelinha. Ou meio rosinha, de repente ela fica preta muito rápido. Isso é um sinal também. D de diâmetro, se ela aumenta de diâmetro. Certo. Então geralmente os melanomas têm pelo menos 6 milímetros. 6 milímetros, sabe um lápis que tem aquela borracha atrás? Sim. O tamanho daquela borracha, mais ou menos. Aquele diâmetro. Aquele diâmetro, né? A partir dali é uma coisa que já tem que prestar atenção se ela crescer rapidamente, mais que isso. E o E é evolução. Se a evolução do crescimento dela é lento e devagar. Certo. Né? Então todas as pintas crescem nessas 3 fases que eu falei antes, mas isso leva anos, décadas. Essa coisa aconteceu num período de 6 meses. 6 meses a 1 ano, aí você buscar um médico. Já vai no médico quanto antes para olhar. Tá? Isso é importante falar. O câncer de pele, né, ele é tratável. Se você descobrir precocemente, o foco principal for o próprio melanoma da pele, certo, a taxa de cura é 100%. Entendi. 100%. Assim, não tem chabu. Se você descobriu cedo, percebeu o ABCDE, já foi no médico, ele identificou, já tirou o tecido, né? 100%. O problema é, se você deixar crescer, como a pele é muito vascularizada e as células dos melanócitos alterados entram rapidamente em contato com o fluxo sanguíneo, pode gerar uma metástase muito rápida. Então, quando você identifica um melanoma que é foco primário, ou seja, ele começou ali e tira ele, 100% de cura. Tranquilo. Entendi. Se você identifica um melanoma que gerou metástase,
A sua sobrevida é de 6 a 9 meses. Caraca. Já é muito rápido. Então, uma coisa importante das campanhas de prevenção, não tome tanto sol, se for tomar sol, passe protetor. Se você trabalha com exposição ao sol, vista roupas que cubram a sua pele mesmo, para evitar as lesões. Você diria que o câncer de pele é uma doença subestimada na população brasileira? Assim, não sei. Na verdade, não, ele não é subestimado, é que ele é descoberto tarde. Então, como ele é descoberto tarde, ele já se torna mais letal. Certo. Né? Quando eu digo subestimado é que, por exemplo, no caso do câncer de mama, existem campanhas para exame de toque, mamografia a partir de uma certa idade. E eu nunca vi uma campanha, por exemplo, orientando os pais a prestarem atenção em presença de pintas em seus filhos, por exemplo. Então, em crianças é mais raro aparecer um melanoma do nada, assim, tem que ter bem mais relacionado. Então mesmo entre adultos, assim. Isso. Os adultos são muito displicentes, mesmo. Deveria ter uma campanha mais ostensiva mesmo, né? Por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Porque é uma coisa que dá para detectar visualmente. Isso. O grande problema é que você tem que evitar gerar... O problema é gerar histeria coletiva. Certo. Ai, meu Deus, eu tenho uma pinta, vou morrer, sabe? Porque o povo fica noiado. Sim. Então, por exemplo, se eu olho uma pinta de alguém, não consigo dizer se essa pinta tem uma probabilidade de diferenciar ou ela já está diferenciada. Certo. A melhor pessoa para dizer isso é o próprio dermatologista, né? Se você tem uma desconfiança, vá ao dermatologista para ele olhar. Mas, por exemplo, se eu tiro fotos, né? Hoje todo mundo tem um celular. Você pode tirar uma foto ampliada. Fotos, eu posso medir o diâmetro das pintas e esperar 3 meses, 4, 5, 6 meses e fotografar de novo. Pode. E medir de novo. Pode. Né? Você pode fazer isso, conversando com o dermatologista, mandar as fotos pro dermatologista, acompanhar a evolução de alguma pinta. Geralmente quem foi no dermatologista, ele já olhou o seu corpo, ele viu assim, você tá bem, se aparecer alguma coisa você me avisa, ou tem uma pinta aqui que ela não pega nada, mas pode pegar. Então fica de olho nela. Mas né? eu não tenho um hábito, por exemplo, de pedir pra minha esposa falar assim, olha as minhas costas e vê se tem alguma pinta. Pois é, não, isso é importante. De forma frequente. Isso é importante. Né? Em famílias, por exemplo, que você tem uma predisposição, ou porque as pessoas são muito branquinhas, ou por predisposição genética, isso é uma coisa que tem que ser estimulado na família mesmo. Sim. De verificar, de olhar, de evitar o sol, ou passar protetor, né? Ou colocar... A gente tem um episódio também sobre roupas que protegem, né? Se elas funcionam, utilizar essas roupas, realmente diminui muito a chance de melanoma. Agora, uma coisa que o senso comum nos diz é que pessoas com peles mais claras estão mais expostas a esse tipo de problema. É verdade? É verdade. É verdade. Dados de prevalência, né? Só para você ter uma ideia. Isso é uma prevalência mundial, varia um pouco conforme os países. Você pega pessoas caucasianas, brancas, né? Uma em cada 58 pessoas tem risco de desenvolver um melanoma alguma vez na vida. Olha só. 1 em 58. É comum, né? É comum. Isso são dados de 2013. Certo. Tá? Se você pega as estimativas em 1930 para caucasianos, a chance era 1 em 1500. Ou seja, ficou muito mais provável hoje. Isso tem a ver, por exemplo, com a camada de ozônio destruída? Não, a camada de ozônio não é o principal. Não? Tem a ver com a maior exposição ao sol. As pessoas se expõem mais ao sol. Principalmente por causa do quê? Publicidade. Então, depois dos anos 30, 40... Porque na época 30 e 40, o bonito era você ser branco. Né? E agora o bonito é ser bronzeado, dourado, né? Como se diz. Então, ao longo das décadas teve essa estimulação de você se expor ao sol e tal. Para vender protetor, né? Para vender bronzeador no primeiro momento e depois protetor. Para parecer mais bonito. E aí criou-se essa moda, né? As pessoas se expõem mais ao sol e se expõem mais ao risco, sobretudo as muito branquinhas. Certo. Porque as pessoas que pegam cor mais fácil não tem tanto problema, né? O problema são as muito branquinhas que querem se bronzear. Os negros têm menos prevalência. Tem menos chance. Então, se você pega 1 em cada 58 brancos, né, caucasianos mesmo, tem mais chance de ter melanomas. 1 em cada 1000 negros tem chance. Ou seja, bem menos. Bem menos. Porque eles têm mais melanócitos, a melanina é maior, eles absorvem melhor os raios ultravioletas do sol. E 1 em cada 200 hispânicos ou orientais podem desenvolver. Certo. Ainda é menos provável que em brancos. Certo. Tá? Lá no Japão você tem uma cultura... No Japão, na Coreia... Isso, enfim, na China Ásia, um pouco. como todo, você tem
uma cultura de pele branca. Fugir do sol, se cobrir, né? Tem até umas coisas esquisitas na praia, né? Que eles vão até com o rosto coberto. Sim. Parece um monstro espacial, sei lá, alguma coisa, para evitar o sol. Isso, querendo ou não, a prevalência lá de doenças de pele é baixa. Certo. Exatamente por conta disso, né? E qual que é a diferença disso para as verrugas? Você já teve verrugas? Já, e já extraí também. Já. Por exemplo, quando você tem uma pinta que o médico chama, essa pinta tá meio feia. Por precaução, vamos tirar. O que ele faz, né? Ele extrai a pinta, né, com uma microcirurgia, e quando a pinta é mais feia, ele extrai um pouco do tecido em volta, né? Então, dependendo do tamanho, da profundidade, ele extrai uma parte do tecido, manda isso para um patologista para ver se a célula está diferenciada, se foi uma diferenciação de primeira ordem ou de segunda ordem, ou seja, se o foco principal das mutações é ali ou não, porque aí implica em outros exames, enfim, tá? Verruga é outra história. Você não tem verrugas de nascença. Não tem nada a ver com a pinta. É outra história, tá? A origem das verrugas é por infecção viral. Todas as verrugas que existem são por infecções de vírus. É uma infecção externa. Então, por exemplo, na pele, né? Na pele você teve um arranhão ou um machucadinho. Você pode ter uma infecção por certos tipos de vírus. Por exemplo, quando você machuca a pele, sai sangue, aí coagula e gera uma casquinha. Sim. Né? Às vezes, pela infecção viral, essa casquinha pode diferenciar um pouco e virar uma verruga. Entendeu? Ou às vezes nem tem um machucado perceptível. É um arranhãozinho que foi infectado por o vírus, eles se reproduzem. É a manifestação de uma infecção viral externa. Isso. Então, às vezes o vírus, ele entra em contato, porque a camada externa da sua pele são células mortas. Sim. Então é como se fosse uma blindagem mesmo. Mas às vezes você tem um machucadinho e tem as células vivas embaixo. O vírus entra na célula, principalmente quando é uma célula de melanócito, faz com que ele se reproduza muito rápido. Ou seja, vai avolumando, faz uma massa de células e cria-se uma verruga. Né? Tanto é que, às vezes, algumas pessoas, você pode procurar ver as verrugas que você tem, às vezes as pessoas têm uma verruguinha branca com bolinhas pretas. Não sei se você já viu. Não. Se você olhar bem de pertinho, algumas verrugas são assim, algumas são bem marronzinhas ou pretinhas, que são mais antigas, mas tem umas verruguinhas mais novas, que ela é uma camadinha branca e tem umas bolinhas em cima. Tá. Essas bolinhas são... Porque para o vírus continuar vivo, manter as células, tem que ter uma irrigação sanguínea. Então aquelas bolinhas são veias. Veias não, são... vasos sanguíneos. Vasos de irrigação, para manter a verruga viva, né? Com os vírus ali se reproduzindo. Tem vários tipos de vírus que geram verrugas, tá? Alguns já são muito conhecidos por nós, sobretudo quando elas geram verrugas ou no pênis ou no colo do útero, que é o popular HPV, né? O papilovírus humano é um vírus que gera papilas, né? E essas pápulas, pápulas são verrugas, é o nome técnico da verruga. Entendi. Então, pessoas que têm HPV, por exemplo, no colo do útero, você não vê a mulher, mas ela tem uma formação que me lembra uma verruguinha. Lá dentro, né? E isso é altamente associado com a chance de câncer cervical, né? Do colo do útero, e aí gera uma série de consequências graves se não for tratado. E verrugas devem ser extraídas, em geral, assim? Então, as verrugas que são na pele, por exemplo, tem muita gente que tem verruga no pescoço, na dobra do pescoço, às vezes embaixo do braço ou na virilha também tem umas verruguinhas. Essas verruguinhas, que em geral são branquinhas ou amarronzadas, elas são inofensivas. Tá? O nome dessas verruguinhas chama acrocórdon. Acrocórdon são essas verruguinhas pequenas. Normalmente, quando você vai no dermatologista, elas só têm um efeito estético. Né? Então, ou você pode cortar elas, às vezes eles até extraem com uma tesourinha especial, né? Sem dor, sem nada. Tem gente, por exemplo, quando a verruguinha é um pouco maior, que amarra uma linha. Você já viu isso de amarrar uma linha? Amarrar uma linha? Você amarra uma linha e aperta. E aí o que acontece? Corta o fluxo sanguíneo, né? Da verruga. E aí você deixa amarrado, bem forte. Você mata a verruga. Mata a verruga, ela cai, né? Para verrugas maiores, né? As menorzinhas você tira... Você interrompeu ali a irrigação. A circulação sanguínea ali. Aí ele cai, eventualmente. Outras você pode tirar com uma tesourinha simples, né? No dermatologista. E algumas que são maiores você pode também tratar com congelamento. Você coloca tipo um spray que congela, também corta o fluxo sanguíneo naquela região, eventualmente ela cai, né?
Você pode usar creme, você pode tomar remédio, você pode remover o tecido cirurgicamente também, como uma pinta, né? Tem várias formas, então, de extração. E tem umas manias. Você já ouviu isso pra tirar verruga? Que é você colar silver tape? Não. Nunca ouviu? Não. Nunca? Tipo, você pega um silver tape super forte e coloca em cima, né, da verruga. Você tá brincando. Cola. Como se fosse um band-aid, assim? Um band-aid gigante, assim, você cola. Bem forte. Por que acontece? Eles acham que isso vai fazer a verruga sair. Então você deixa lá 3 dias, você fica com silver tape e tira, ela sai, né? Não, é meio bobagem, mas assim, o sentido que pode existir por trás é porque você limita o oxigênio também da verruga, mas não compensa, né? Tira logo. Tem técnicas melhores e mais higiênicas, né? Pois é, o povo viaja. Os acrocórdons, né, e o HPV principalmente, são contagiosos. Então, por exemplo, se você tem um acrocórdia no pescoço e entra em contato com uma outra pessoa, por esfregar, por contato, pode passar a verruguinha. Inclusive para você mesmo, que é o mais comum, você se auto-infectar. Então a verruguinha e aí sai você de tem um outra verruga em outro lugar, né? Em geral são em regiões específicas, mas geralmente as pessoas se auto-infectam, né? Os vírus saem de lá e infectam regiões próximas, geram outras verruguinhas. Então faz sentido um negócio que eu vi quando era criança, de que tinha determinadas verrugas que se você tirasse, escorria o líquido e aí podia crescer um outro. E faz algum sentido. Sobretudo se uma parte da pele próxima também tem um buraquinho por onde o vírus pode infectar. Certo. Né? Por isso que para você retirar tem que ser esterilizado, você retira com material adequado, aí dá tudo certo, não volta. Mas as pintas, as verrugas que você tem na pele, elas são inofensivas, é só um efeito estético, mas o HPV é muito grave. Certo. Então por isso que é recomendado... Mas tem tratamento, né? Que é vacina. Né? Então caso você esteja infectado por HPV... e você está manifestando os sintomas, é mais difícil. Você tem que monitorar e tal, porque eventualmente o seu sistema imunológico atua também. E diminui a ocorrência das verrugas e tal, mas tem que tomar remédio. Mas o principal, que coisa de 3, 4 anos atrás, foi feita uma campanha no Brasil para vacinar as meninas. Porque no caso do menino, quando o menino tem verruga com HPV, ele pode transmitir, mas para ele não é tão grave. Aumenta a chance de câncer, mas de pênis, mas é mais raro, né? Aumenta muito a chance de câncer de colo de útero. Então, propuseram vacinar todas as meninas adolescentes. A campanha continua rolando, né? É possível encontrar. Se possível, tome a vacina. Ela não é uma dose única, acho que são 3 doses em tempos diferentes. Porque o vírus muta muito, é parecido com o vírus de gripe, então tal. Eles expandiram essa vacina de HPV, agora os meninos também podem tomar, inclusive. Mas se você puder comprar, tome, é útil. Porque principalmente os meninos, se eles tomam a vacina, eles não transmitem o HPV em caso de contato, caso eles tenham. Porque para ele é um tanto quanto assintomático. Então ele não sabe se tem ou não. Então para garantir, toma a vacina, você já ganha uma certa imunidade, já fica mais tranquilo. E para quem é adulto e tal, e eventualmente não sabe se tem HPV ou não, recomenda-se, obviamente, que é o melhor método, uso de camisinha, proteção e tal, porque isso reduz muito a infecção por HPV, para a chance ficar quase zero, né? Tem um outro tipo de sinal, Altair, bastante comum, que é na bundinha do neném. Como que é esse sinal? São umas manchas assim grandes de nascença. Tá? O bebê nasce com essas manchas e muitas vezes elas vão sumindo ao longo da vida. Elas vão clareando, assim, isso. Né? Normalmente as suas pintas vão aparecendo, né? Então o bebê tem poucas pintas, aí vai aparecendo algumas conforme vai ficando mais velho, até as pintas senis e tal. Às vezes aparece a criancinha com um nevo, que é esse nevo bem espalhadinho, assim. Ele não tem textura, mas você vê uma manchinha. Geralmente eles somem. Por quê? Porque vai aumentando a pele, né? Você vai crescendo, aí ele vai diluindo esses melanócitos que estão ali, eles espalham. Eventualmente eles não se reproduzem tanto para virar uma pinta grande. É comum, é um efeito do próprio crescimento. Mas algumas pessoas desenvolvem isso e ficam com uma mancha maior. O que eu lembro, por exemplo, é a perna da Angélica, lembra? Ah, é verdade. Tinha uma mancha. Uma pinta famosa. Grande, né? Isso é um nevo de nascença, que quando era pequenininho ele estava lá, mas conforme o corpo vai crescendo, a reprodução das células dos melanócitos foi acompanhando e ficou uma pinta e vai ficar a vida toda. Né? A rigor é benigno. Assim, sempre é bom olhar e tal, mas se você olhar as fotos ao longo das décadas, parece que a pinta está proporcional, então os fãs podem verificar a qualidade das pintas da Angélica para ver se está tudo bem. Tá né? certo. Então espero que vocês tenham gostado. Esse foi um cast mais informativo, porque pintas são muito importantes. Sim. Cuidado com o sol e usem protetor, principalmente se você for muito branquinho.
Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodo Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodo.com.br. Repetindo? podcast@naruhodo.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.